primeiro secretário, procederá a leitura do primeiro projeto em pauta. Iniciativa Prefeito, regime de urgência. Iniciativa Projeto de Lei Ordinária 5.313/2017, iniciativa do Prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.586, em 23 de agosto de 2017. Regime de urgência. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, nós temos vereadores inscritos. Vereadora Noêmia, vereador Felipe Braga, vereadora professora Josete, vereador Pia Petrucello. Em discussão, vereadora Noêmia Rocha, com a palavra, 15 minutos, vereadora, prorrogáveis. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Esse é um projeto de uma mensagem do prefeito de parcelamento de 200 vezes. 200 vezes é o limite. E aí eu faço a minha crítica... Senhor presidente, desculpa, o projeto não é esse. A vereadora Noêmia... Desculpe, vereadora, o primeiro projeto está sendo discutido da Agência de Fomento. É que eu vou discutir os dois. Ok, perfeito. E eu acabei, me perdoa, é verdade, você tem razão. Vereadora. Obrigada, líder do prefeito. É que o segundo eu vou discutir também é o parcelamento. Perfeito. Em relação os 30 milhões de abertura de crédito para pavimentação. Eu dei o meu voto em separado em relação a esse projeto, justamente pela preocupação que tivemos, que não tinha detalhamento nenhum em relação a onde ia ser feito, detalhamento em relação ao impacto financeiro, à distribuição. Mas eu soube que na sexta-feira, no final da tarde, foi entregue essa documentação e no entendimento baseado no nosso voto. É a nossa preocupação enquanto parlamentares. Nós precisamos ter subsídio. Quem é que vai avaliar a documentação que foi enviada sexta-feira de tarde? Então, é importante o Executivo estar atento e trazer no projeto todo esse detalhamento, todas essas questões que envolve esse valor que, na minha leitura, de 30 milhões, e aí o crédito ele está embasado na garantia do ICMS, que também pode dar não sabemos o que vai acontecer, até porque o prefeito faz essa solicitação embasado, claro, em recapamento, dentro da legalidade, é verdade. Mas nós, parlamentares, precisamos ter essa documentação no projeto, e isso não aconteceu neste projeto. Solicitamos, então, a devolução ao prefeito, e ele encaminhou, e não sabemos, se alguém souber, talvez o líder do prefeito, se foi entregue todo o detalhamento, porque na nossa leitura aqui de olhômetro, não dá para a gente avaliar se está tudo como nós solicitamos ou como o projeto prevê, que toda vez que vem uma solicitação dentro da lei, uma solicitação de crédito de 30 milhões, a importância de termos no projeto o detalhamento em relação a onde vai gastar, como vai gastar, os custos, custo-benefícios para essas regiões que aqui estão pautadas. Mas a minha crítica é mais no sentido de trazer, o Executivo ter mais carinho e mais preocupação em trazer aos parlamentares, são 38, que a gente possa ter um embasamento bom e que a gente possa votar com tranquilidade. Não tenho dificuldade nenhuma de votar favorável a um projeto que beneficia toda a cidade, mas precisamos de embasamento para que a gente possa votar com clareza. Muito obrigada. Próximo vereador, continua em discussão, vereador Felipe Braga.
Também gostaríamos de fazer o registro da diretora de investimentos da Prefeitura Municipal, a senhora Ana Jaime, e também do Tomé Sabag Neto, assessor do secretário de Finanças. Sejam bem-vindos. Vereador, mais um minutinho. Só para que fique o registro, o ciclista atropelado na data de ontem é o senhor Glaucio da Silva, 44 anos. Fica o registro só para a imprensa e ficar o registro nas atas. Vereador Felipe, 15 minutos prorrogáveis. Obrigado. Então, bom dia de novo a todos. Eu queria aqui ter uma discussão ampla aqui, trazendo alguns fatos que acontecem na política do Paraná e na política do Brasil. É a realidade, infelizmente. Essa realidade, o que eu fiquei e fico muito decepcionado, é que eu achava que a nossa geração política, que eu tenho 51 anos, da qual vários amigos nós temos na política, deputado, vereador, e a pessoa que a gente lá atrás apoiou e confiou, uma das razões era que o governador Beto Richa, quando prefeito, sempre eu estava junto, eu acompanhei vários passos naquela época, tinha uma relação próxima e apoio mesmo. Quando prefeito, por várias vezes, subia em palanques ou mesmo em entrevistas, reclamando da postura do então governador Roberto Requião. E eu vi aquele discurso realmente a realidade. Por que prejudicar uma cidade, um estado, por picuinha política, ou porque não me apoiou, ou deixou de me apoiar? E eu pensava que essa geração talvez tinha outro caminho, não era esse, e acreditava nisso. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu. Eu não tive tempo, talvez amanhã no segundo turno eu tenha mais tempo de fazer pesquisa, mas eu acho que a meia hora aqui vai ser suficiente. O governador Requião autorizou nesta quarta-feira a liberação de 8,5 milhões para a conclusão das obras do 10 centros de saúde, 24 horas, e faz parte disso um total de 37 milhões, dos quais 25 milhões, a fundo perdido, o governo do estado estará colocando no Hospital do Idoso. Eu estava nesse palanque. Eu cheguei com o então prefeito Beto Richa de carro. Eu subi no palanque, escutei o Requião falando isso. O que aconteceu na sequência, voltando no tempo? E aí tinha algumas ruas importantes, que eu me lembro muito bem. Tualdo Túlio, uma rua lá na SIC, no Tatuquara, que eu não vou me lembrar, mas talvez os vereadores de lá lembrem, que era muito importante. Rua... Gente, perdi o nome agora. Não, mas enfim. E isso ficou comprometido, vereador professor Euler. Nessa época, eu estou falando em 2006. Talvez Vossa Excelência nem pensava em ser político nessa época. E o que aconteceu? O prefeito Beto Richa, aparentemente, existia um bom entendimento com o governador Beto Richa, PMDB. Existia um movimento de apoio naquela época. Agora me lembrando, eu estava no PMDB. E fiquei muito feliz com isso, porque para mim, eu tinha acabado de sair do PFL, em função de uma saída do grupo do Cássio Taniguchi, e o Gustavo Frutti me convidou para ir para o PMDB. Não conhecia Roberto Requião. Tive 2 anos e meio a oportunidade de estar com ele, e lado bom e lado ruim, aprender algumas coisas. Acho que isso que é importante. E com aquela aproximação, evidente, vereadora Julieta, eu estava no PMDB,
com um possível candidato a prefeito, que seria o Gustavo Frutti, que infelizmente, por um erro absurdo estratégico do partido, não foi o que aconteceu. O PMDB acabou apoiando o Vagnoni naquela eleição de prefeito. Estou contemporizando para vocês entenderem. E o prefeito Beto Richa acabou apoiando não o Requião para governador, e apoiou o senador Álvaro Dias, senador Osmar Dias. O que aconteceu na sequência? 2007 em diante. Simplesmente nada do que foi assinado, foi cumprido. Nada. E naquele momento, eu passei então ao PSDB, em função do rompimento do PMDB, me lembro muito bem, foi uma semana antes da mudança da legislação. O ex-vereador, o ex-vereador que agora está junto com o governador, mas que era muito contrário, que agora eu perdi o nome, que é atleticano. Não, eu estou meio ruim da cabeça mesmo, mas eu já lembro. Atacou fortemente o prefeito Beto Richa. A partir dali, eu tomei uma decisão e saí do Ático, que por sinal é amigo do governador. É uma coisa louca. Aí eu simplesmente vou resumir e já vou para a parte que interessa. Bom, eu saí, fui para o PSDB, enfim, fiquei com o então prefeito e assim foi. Só que nada daquilo foi cumprido. Eu quis voltar no tempo para dizer o seguinte: eu acompanhei, é só você colocar no Google e veja quantas vezes o governador Beto Richa falou, o prefeito Beto Richa, desculpe, falava na época da política pequena, da política de raiva, da política que uma hora apoia, outra hora não apoia e a cidade de Curitiba perde. E foi assim que eu acompanhei toda essa discussão. A cidade de Curitiba perde com a disputa política. Por quê? Porque o Hospital do Idoso não tem mais dinheiro a fundo perdido. Porque a atual do Túlio não tem mais dinheiro, porque o governo não tem dinheiro para repassar. Aí, passa o tempo. Beto Richa se torna governador. Muitos dos que estavam lá, hoje são fiéis escudeiros do governador, né? Que estavam lá apoiando, muitas vezes, todas as vezes contra, porque na realidade os contrários foram tudo para o lado, aí governo, eu sou governo. E assim foi. E o que eu conheço política, Julieta, mas essa política eu queria que não fosse assim. Aí eu vou chegar na certidão do Tribunal de Contas. Eu vou chegar a certidão, vocês vão ficar de cara com o que eu vou falar aqui. Aí, assume, numa campanha extremamente difícil, ganha a eleição Gustavo Frutti, contra o Luciano Dutti, candidato de quem? Do governador. Gustavo ganha a eleição, muitos dos que estão aqui estavam com ele, talvez pela condição de ser governo, eu particularmente pela condição pessoal de amizade e respeito que eu tenho ao Gustavo Frutti, desde quando eu fui ao PMDB por conta dele. Senhor presidente, só é o tema do projeto esse? Aí, eu vou chegar no tema do projeto, para não deixar ninguém com vergonha, nada. O Gustavo Frutti assume de prefeito e todos, quase todos, vão apoiá-lo. Menos uma pessoa e sua equipe, governador Beto Richa, que desde a eleição para Senado, que não o apoiou, quis apoiar o Ricardo Barros, que hoje está no governo, tudo que nós já sabemos aconteceu. Aí, simplesmente, não tem recursos para repassar para a rua do Serginho do Posto, que aqui, ó, em 2013, usa a tribuna, fala do que está acontecendo, da perseguição do governo ao prefeito Gustavo Frutti. Vai e pede um pedido de informação. Faz um pedido de informação. E muito bem feito, Serginho. Está de parabéns. Vem a resposta.
E essa balela, mentira, que não tinha certidão no Tribunal de Contas, está aqui a resposta, assinado pelo Gustavo Frutti, que não mente. Que não mente. Está aqui, ó, janelas que o Tribunal de Contas deu. Janelas que tinha, sim, possibilidade de repasse. É mentira que não tinha. É perseguição. Perseguição de um ex-companheiro. E aí, surge a eleição, passa-se a eleição. Dá licença, Julieta. Passa a eleição. Naturalmente, Vereador. Gustavo Frutti perde a eleição, Um momento oportuno. porque não teve repasse para essas obras. Uma parte, vereador. Acabou o transporte coletivo, culpa de quem? Do Gustavo? Não é culpa deles. Tudo Gustavo Frutti. E aí, o candidato a prefeito, apoiado, sem aparecer, porque não apareceu na televisão, porque se aparecesse, o Rafael Greca perdia a eleição. No dia seguinte, sobe no caminhão e fala, transporte vai ter de volta, dinheiro vai ter de volta. No Ótimo. momento oportuno, vereador, Esse dinheiro, gostaria de uma parte. Esse dinheiro Uma faz parte, muito bem vereador. para a cidade. Vereador, no momento oportuno, uma Sim, vou dar uma parte. Esse dinheiro faz muito bem para a cidade. E eu vou pegar mais provas, não só essas, de que tinha, sim, certidão no Tribunal de Contas por várias janelas. E vou dizer aqui quais são. Quais são? Está aqui. Só se vocês quiserem dizer que o prefeito Gustavo Frutti é mentiroso. Esses duas aqui falem que ele é mentiroso. Olha aqui, ó. Olha aqui, vamos lá. É, isso aí, Julieta. Eu estou fazendo o que tem que fazer. Vou até por óculos que eu estou meio cego. Observamos que o município teve interrupções na liberação da certidão liberatória do TSE. Porém, mesmo com a certidão vigente, no período 28 de 6 de 2013, a 30 de 9 de 2013, 18 de 11 de 2013, a 30 de 11 de 2013, 19 de 12 de 2013, a 6 de 1 de 2014, 26 de 6 de 2014, a 25 de 8 de 2014, 13 de 11 de 2014, a 10 de 12 de 2014. Não houve liberação total das medições pelo concedente, apenas a primeira medição que ocorreu em 24 de 7 de 2014, restando pendente o valor de R$326 mil. Na data de 27 de 10 de 2014, o município foi comunicado, através do ofício número 140 AT da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que o convênio 066-2012 encontra-se suspenso, com previsão de apostilamento para o exercício 2015, condicionando a disponibilidade orçamentária, observando, no entanto, que, de acordo com o ofício tal, anexo tal, estão ressalvadas a suspensão do repasse. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que, infelizmente, a estratégia e a forma de condução dos nossos governantes, e não é só o governador Beto Richa, todos os que vêm fazendo, é assim, apoiei tudo, não apoiei nada. Essa é uma regra que nós temos que ser conscientes. Tudo bem, eu concordo, tem que ter uma diferença, claro, é seu candidato, apoiou, mas não isso. Não isso. Isso aqui que aconteceu lá atrás, quando, na época do governador Requião, e que eu escutei e apoiei, e com toda a razão, o prefeito Beto Richa reclamou, e reclamou justo, simplesmente porque ele tinha apoiado o Osmar Dias. Então, essa é a nossa realidade. Né? Eu queria só deixar claro que nós vamos votar a favor dos 30 milhões. E quanto mais vier, melhor para a cidade. Só que eu acho que não se pode prejudicar uma administração como foi prejudicada do Gustavo Frutti, e foi prejudicada. Eu não estou aqui dizendo que não houve erros. Erros enormes na sua equipe, e todo mundo sabe. Enormes. Agora, ele, talvez, hoje, saiba aonde errou, com certeza. E vai fazer uma reflexão. Mas eu tenho absoluta certeza que grande parte do que não aconteceu na cidade de Curitiba, na gestão Gustavo Frutti, foi em função de um bloqueio,
de alguma forma, fazer com que as coisas não acontecessem. Infelizmente. O que eu quero falar com esse discurso aqui? Sou dono da razão, estou desabafando aqui realmente coisas que estão faz tempo guardadas. Eu acho que o processo político nosso é extremamente complicado, as eleições são complicadas, a forma que se conduz as coligações, nós já sabemos disso. Mas talvez o que tem que ser visto é que a cidade não pode pagar por essa briga política, como pagou com Roberto Requião e pagou com o Beto Richa na gestão do Gustavo Frutti. Infelizmente. 15 minutos. Mais 15 minutos. E talvez o que o Serginho fez vários pedidos aqui para que aquela rua fosse feita, tivesse sido resolvido de outra forma, né? E não esperar que se passasse a eleição. Então, talvez não seja nem culpa do governador Beto Richa. Eu até conheço bem e sei como é a postura dele, mas muito do entorno dele em relação a como chegaram as coisas referente à cidade de Curitiba naquela época. E só para dar os apartes, nós tivemos lá, o Serginho esteve junto, para tratar, naquela época, em 2006, 2007, essa questão dos não repasses do governo Requião, 30 e poucos milhões de reais a fundo perdido, que não vieram. Nós passamos praticamente 3 anos da prefeitura escutando isso. Os recursos não foram cedidos à cidade de Curitiba. A parte é o vereador Serginho. Vereador, eu vou procurar ser breve, mas eu preciso fazer um esclarecimento da fala de Vossa Excelência, porque é importante esclarecimento para a população das coisas. Primeiramente, é importante a gente fazer comparações. Mesmo o governo Beto Richa, quando prefeito, sem o apoio do governo Requião, ele fez muita coisa nessa cidade. Ele fez investimentos e quando o governo Requião não enviou dinheiro para o hospital de idoso, ele buscou uma solução que foi a Fundação FEAES, que esta casa aprovou o modelo de gestão. Então, acho que é importante os gestores terem criatividade, fazer um esforço para que as coisas aconteçam. Nos 6 anos que o prefeito Beto Richa foi prefeito, nenhum ano ele ficou déficit orçamentário. Todos os anos superávit, vereador. Graças a um secretário de Finanças, que é o Eduardo Sebastiani, o Luiz Sebastiani, um competentíssima pessoa. Tinha que trazer ele aqui um dia para ele conversar sobre a tal situação. Perfeitamente. Ele procurou sempre manter o superávit em dia da cidade. Eu gostaria de fazer uma observação neste caso específico, que é a obra da Marginal BR-277, porque desde 2006, eu, enquanto vereador, mas como cidadão, entrei com uma representação contra a Ecovia concessionária para que fizesse as adequações na Marginal em vários trechos da BR. Porém, não avançamos e num acordo, um TAC assinado entre Secretaria Infraestrutura do Governo, Prefeitura Municipal e Ecovia, deu-se um convênio onde a Prefeitura deveria startar a obra em 2012. Pois bem, foi feito um convênio entre município e Estado, o município entraria com R$400 mil e 2 milhões entraria o governo. A fundo perdido, a Prefeitura não precisaria devolver nenhum centavo ao governo do Estado. Era um dinheiro dos paranaenses através de pagamento de impostos. Pois bem, por falta de certidão negativa junto ao Tribunal de Contas, o governo não podia repassar a Prefeitura. E, lamentavelmente, na gestão passada, nós tivemos mais de 1.000 dias, eu vou pegar esse dado, que a Prefeitura e a gestão não tinha certidão para fazer aporte de recursos do governo a fundo perdido. Através de empréstimos até pode, mas a fundo perdido não podia. Pois bem, em 2016, o secretário de governo, Ricardo McDonald, rompeu o contrato unilateralmente e transferiu essa obra para o município, a responsabilidade. E o município ficou com a responsabilidade da obra, há 120 dias atrás, entregou a obra aos curitibanos. E sabe quanto custou? Custaria R$400 mil a contrapartida do município. Custou 3.690.000, senhores vereadores.
3.690.000 que os curitibanos tiveram que pagar por uma obra que atraso de 4 anos. Por 4 anos de atraso, a obra sofreu um aumento de 2.400.000 para 3.690.000. E o pior, que o município de Curitiba só pagaria R$400 mil. Pois bem, bancamos 3.690.000. O que a gente fala quando uma gestão se equivoca tanto na forma de fazer a gestão e fazer com que os benefícios da população sejam traduzidos em melhoria na qualidade de vida? Isso não era tema, a discussão era outra, mas eu quis esclarecer, vereador, porque esta obra, nós estamos ainda mantendo uma representação contra a Ecovia e nós temos uma liminar, a segunda vara civil, mantendo uma liminar para que não fechem os acessos da BR-277. Isso é o seu esclarecimento. O tema não era esse, mas como foi suscitado, e o pedido de informações que eu fiz foi justamente se o convênio seria mantido ou não pelo governo. Então, nesse sentido. Se eu ler o pedido de informação inteiro, perfeitamente. Eu não vou fazer isso agora, mas relata a preocupação sua quanto ao governo do Estado de não repassar o que era devido. Exatamente. E a aplicação da prefeitura. Inclusive com uma posição quanto ao ICI, que estaria prejudicando junto ao Tribunal de Contas a resposta da prefeitura. Então, mas, vereador, obrigado pela parte. É importante a gente esclarecer. A ineficiência de gestão, às vezes, prejudica o cidadão. Eu acho que a ineficiência de gestão do prefeito Gustavo Frutti, no qual nós apoiamos, né? Nós estamos apoiando, a ineficiência foi tão grande assim para simplesmente o governo não fazer a menor da boa vontade de repassar os recursos. Não estou aqui com o pedido do prefeito Gustavo Frutti para defendê-lo, não tenho, nem quero fazer isso, mas quero dizer dessa forma: o governante que não atuar de forma diferente em relação a esse jogo promíscuo da política que nós temos no Congresso Nacional, com os nossos parlamentares, na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais, de que apoiamos, não apoiamos, sempre escutamos daquele que vai assumir um cargo que é, independente das cores partidárias, vamos fazer uma gestão republicana, atendendo à ansiedade do povo, fazer com que todos... quem perdeu vai poder contribuir, nós vamos... Quer dizer, esse discurso é balela na realidade. Esta é a realidade. A realidade é tentar fazer com que aquele que não é seu candidato, ou pode ser no futuro, por isso a reeleição é um problema nesse país, faz de tudo para que não dê certo e dá no que deu, né? Então, eu quis, com vossa permissão, Serginho, usar como exemplo, porque a luta sua nessa obra é enorme, né? E eu acho que faltou bom senso de quem estava, não vou tirar de nenhuma maneira, acho que erraram bastante, mas a verdade tem que ser dita. Essa questão de repasse de recurso, via agência de fomento, via os recursos a fundo perdido que são repassados aos municípios, Curitiba tem sofrido há muito tempo com isso. Quando é do mesmo grupo político, tudo funciona. Quando não é, não funciona. Uma parte é a vereadora Noemi. Eu só quero parabenizá-la por esse debate, e é uma realidade que nós vivemos, mas não dá para a gente avaliar e se calar. Temos realmente tentar mudar esse conceito. Independente do partido, independente de ser Requião, independente de Beto Richa, mas eu não fui base do prefeito Gustavo Frutti. Ele pegou uma cidade com déficit de outro grupo, teve uma queda de arrecadação e, realmente, a gente vê, por exemplo, no transporte coletivo, na integração, que não houve nem mínimo interesse do governo Beto Richa em ajudar a cidade de Curitiba, porque não fazia parte do grupo, é evidente. Isso precisa mudar, com certeza, porque a população é que leva a pior. Vereador Noemi, volto a dizer, não é especificamente do governador Beto Richa. Eu afirmo, citei Requião. Eu afirmo que na gestão não, então... citei Requião. Talvez Vossa Excelência estava... Desculpe, então. Iniciei a minha fala em relação ao Requião e discordo, mesmo sendo do meu partido, essa questão de não ajudar porque não é do meu grupo. E aí quem eles penalizam é uma briga de gigantes, quem perde é o pequeno, é a população. Parabéns.
Era isso. Eu não sei se tem alguma parte que eu deixei de dar. Então, fica aqui o registro. Eu vejo que, primeiramente, é evidente que vamos votar a favor, mas que nós mesmos podemos acompanhar de perto o que é a realidade da política nossa, principalmente a política nossa de Curitiba, acaba fazendo, né? Deixando com que obras importantes não sejam repassadas. E é muito fácil as justificativas da questão do Tribunal de Contas. Se teve janela com a possibilidade de repasse, e está aqui, eu acredito nesse documento, do pedido de informação do vereador Serginha, mas nós podemos até ir atrás da informação, se for o caso, eu vou falar com a equipe do Gustavo Frutti para saber, especificamente, com a Eleonora, talvez, ela deve saber, nessas janelas, eu tenho absoluta certeza que a Prefeitura foi buscar o entendimento. Está aqui, ó. O Tribunal de Contas está com a certidão ok. Pode repassar. Repasse o recurso. A gente continua a licitação, já estava o processo licitatório feito. Então era isso. Obrigado. Professora Josete, 15 minutos, mais 15 prorrogáveis. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Nós estamos tratando aqui de um projeto de lei ordinária, que é o projeto 5313/2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento ao Paraná S.A. Acredito que é importante nós reforçarmos, é mais um projeto que vem em regime de urgência e, obviamente, quando nós temos a condição de garantir recursos para trazer benefícios à cidade e à população de Curitiba, nós temos que fazer o esforço para que esse projeto tramite até com agilidade e para que nós possamos aprová-lo. No entanto, eu vejo que, em alguns momentos, talvez nós tivéssemos que ter uma outra dinâmica na casa, quando nós temos esse tipo de trâmite em regime de urgência. Claro que quando o projeto chegou aqui em regime de urgência, é óbvio que quem acompanha sabe que há um período de 45 dias para que ele tramite. Se não houver manifestação da Projúris ou se as comissões eventualmente não se manifestarem, ele vem à pauta, independente de ter tido pareceres ou não nas comissões. Professora, na sequência, se me der 30 segundos só sobre esse trecho aí para explicar, tá bom? Obrigado. Tá ok. Então, nesse aspecto, esse é um projeto que seguiu esse trâmite. Infelizmente, acabou não tendo a oportunidade de chegar à Comissão de Economia para que nós pudéssemos fazer o debate dos aspectos econômicos e financeiros do projeto. Vereador Pier, pois não? Só para explicar não, mas só para detalhar ali o que Vossa Excelência está falando com relação ao regime de urgência, a Fomento nos encaminhou uma carta, até lhe faço questão depois que encaminhar aqui a sua bancada, onde diz que se não formalizar a operação de crédito, for encaminhar até 15 de novembro, a autorização vigente para análise desta operação será cancelada e implicará em nova análise e negociação. Só por isso, para fazer o contraponto, agradeço a parte. Obrigada, vereador.
Então, como eu havia dito, né, nós até entendemos quando há prazos e, obviamente, nós não podemos abrir mão de recursos, ainda mais no momento que nós vivemos, né, do chamado ajuste fiscal, né, e que, obviamente, quem tem sido mais prejudicado é a população, né? Então, certamente, nesse aspecto, nós entendemos que o projeto deve ser aprovado, mas gostaríamos que sempre houvesse, né, uma maior possibilidade de debate nessa casa. Então, de acordo com a mensagem, está prevista a recuperação de cerca de 122 quilômetros de pavimento, com serviços de reciclagem, fresagem e recap. E o valor dessa operação de crédito é de 30 milhões de reais. Além disso, ele faz parte do Plano de Recuperação de Curitiba e, obviamente, nós temos aqui algum detalhamento em relação às vias que deverão sofrer essas obras. Então, há uma listagem aqui de vários bairros, mas está mais concentrado ali na área da Água Verde, Portão, Santa Quitéria, Capão Raso e Novo Mundo, e também abrange algumas regiões de Santa Felicidade, Vista Alegre, Campina do Siqueira e São João. Então, temos aqui trechos importantes, né? Vamos só citar alguns aqui. A João Rodrigues Pinheiro, que é lateral à regional, ao terminal, né, do Pinheirinho. Também citar Arthur Bernardes e a Avenida Getúlio Vargas. Também Francisco Frischmans e Carlos Clentes. Arthur Bernardes, também mais um trecho aqui. Próximo também da Curupaitis. Enfim, Presidente Kennedy, temos aí a Atual do Túlio, a Jacarezinho, a Rua Vêneto, então são realmente vias que têm um tráfego intenso e, obviamente, exigem, né, uma manutenção adequada para que a gente possa ter a manutenção e, obviamente, que não haja, né, problemas, principalmente evitando aí acidentes. Também, na sequência, há uma outra lista de vias. Essa é a primeira. Até no nosso entendimento, há depois um detalhamento trazendo também o Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, Matriz. Mas ficou uma dúvida aqui, porque, na verdade, a primeira tabela, ela detalha que há uma extensão total de 47 quilômetros, aproximadamente, e um valor total de 30 milhões. E depois se reportam a outros trechos e aí eu acho que é uma dúvida para ser esclarecida. O vereador Piero acho que vai estar na sequência falando. Então, na segunda tabela ficou uma dúvida em relação a esse trecho, porque nós temos na primeira tabela o total já do valor, né, da operação de crédito. Então, acho que é um dado importante a ser esclarecido, porque a segunda tabela ela não apresenta valores e ela traz outras vias e outras regiões que vão fazer parte, né, dessa revitalização das vias. Bem,
Obviamente, nós sabemos que Curitiba, em termos de endividamento, ela está longe, né, dos 120% que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê. Então, a médio e longo prazo, é óbvio que não há um comprometimento que, a princípio, haverá condições de fazer esse pagamento. Então, nós acompanhamos aqui, tivemos na Comissão de Legislação, primeiramente, um parecer favorável do presidente da comissão, relator, vereador Dr. Volmir, depois um voto em separado da vereadora Noêmia Rocha, né? Mas acabou não havendo tempo para que houvesse o debate, a discussão e a adoção de parecer na comissão de legislação. Na sequência que foram anexados alguns documentos, é uma quantidade grande, né, de documentos, e no nosso entendimento, eu acho que dificultou, porque eles chegaram na semana passada, então dificultou um pouco a avaliação, né, do projeto também. Então, basicamente, eu gostaria que houvesse esse esclarecimento, né, porque nós temos aqui anexas 2 tabelas e acredito que há dúvidas aqui. Seria importante que o líder, né, do prefeito pudesse esclarecer essa dúvida. Basicamente é isso. E dizer que acho que alguns aspectos já foram apontados aqui em relação a posturas que em vários momentos, né, por parte de diversos governos, acabam deixando que as divergências políticas fiquem acima, né, dos interesses da população. E, infelizmente, isso acaba sendo uma atitude que é corriqueira, né, com raras exceções, né. Nós, aqui no estado do Paraná, sempre tivemos governos que, quando há uma divergência política, né, entre o governo de plantão no estado e o prefeito de plantão em Curitiba, nós vemos que isso acaba trazendo prejuízos à população. Acredito que nós temos que ter sempre em mente, né, que, independentemente, né, da postura política, partidária, todos nós temos que ter compromisso, né, com aquilo que é direito do cidadão e da cidadã, que pagam seus impostos, e os que mais pagam são aqueles que ganham menos, né, são aqueles que têm mais dificuldade, na verdade, para ter acesso às políticas públicas. Infelizmente, né, nós temos um caráter regressivo dos impostos no Brasil. Acho que esse é um tema aí importante e acho que já tratado de forma complicada, visto que a reforma tributária não saiu até hoje, né? E acredito que nós que estamos nos parlamentos temos que ter responsabilidade sobre essa discussão. Óbvio, né, que não depende aqui dos vereadores de Curitiba. A reforma tributária é tarefa e função, atribuição dos deputados federais, mas acredito que nós temos que trazer esse tema à pauta para que a gente possa, de alguma forma, ajudar na mobilização para que esse debate seja feito nacionalmente. Então, seria isso, com essa dúvida, para que seja esclarecida as 2 tabelas em anexo à mensagem do projeto. Obrigada. Feito, vereadora. Próximo vereador inscrito em discussão, vereador Petruzzello.
Bom dia a todos. Bom, o projeto é bastante simples, em que pese toda a manifestação do vereador Felipe, até não entendi por que ele não está aqui e por que ele interrompeu dizendo que vai parar para alguém ficar com vergonha. Tá, não. Escuta, não, é porque o senhor Vossa Excelência falou, vou parar aqui, porque senão tem gente que vai ficar com vergonha, daí não entendi. Mas tudo bem, eu acho que nós vamos, é importante dizer que até fico feliz que o meu amigo Felipe tenha feito esse pronunciamento e tenha realmente saído desse muro, né? E tenha marcado uma posição agora aqui na Câmara, que muitas vezes a gente não sabe se é independente, se é oposição, mas agora está caracterizado como oposição. Seja bem-vindo, então, a um dos líderes da oposição. Aliás, sinto falta de um membro com Vossa Excelência para liderar essa oposição, em que pese ter vários ótimos vereadores na oposição. Bom, o assunto não é aqui um problema político, porque eu senti falta do Felipe Braga Cortes na gestão do Gustavo Fruit. Muita falta. Muita falta. Eu lembro quantas vezes eu ia lá tentar resolver um problema, fazer intermediação com o Estado, e eu não via o Braga Cortes lá. Não via. Dificilmente eu vi o vereador Felipe contribuindo com a gestão do prefeito Gustavo Fruit, a qual eu apoiei. Sabe por que ninguém me pega no contrapé? Porque quando você fala a verdade, ninguém pega no contrapé. Quando você diz a verdade, é muito difícil que a contraponto seja feita com base na contra-argumentação. Então, assim, eu lembro do Serginho lá, lembro da Julieta Reis lá, lembro do Sabino lá, tentando criar uma atmosfera favorável para a prefeitura, porque é evidente que o ex-prefeito é uma pessoa do bem. Nunca ninguém questionou isso aqui. Eu, particularmente, nutro um sentimento de amizade, de respeito e carinho por ele muito grande. Mas o tempo é outro, mudou, passou. Hoje nós temos um prefeito que está tentando reconstruir, recuperar a cidade. E o grande erro do Gustavo é ter nomeado muita gente incompetente na gestão. O que tinha de incompetente na gestão do Gustavo é inacreditável. Presidente, inacreditável. Questão de ordem. E eu disse isso para ele pessoalmente. Questão de ordem, vereador. Qual a dúvida, vereador? O tema que a gente se atém ao tema da discussão. Então nós vamos nos até o tema. Vereador. O senhor não era um dos incompetentes nomeados, em que pese ter um belíssimo cargo em comissão na gestão do Gustavo. Não ofende, vereador. Não me referi a Vossa Excelência. Seu belíssimo C2 não foi questionado aqui. Mas vamos falar agora a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Trata-se sim de um ex-prefeito do bem, um ex-prefeito correto, que tinha ao seu lado um bando de petista incompetente. Então não vem aqui o Braga Cortes agora dar esse discursinho aqui que não cabe. Secretaria de Saúde era um horror. Secretaria de Saúde era péssima. Secretaria de Planejamento, um desastre. Um desastre. Então não vamos aqui falar, eu vou poupar o ex-prefeito porque é meu amigo pessoal. E nunca falei dele e nunca vou falar. Aliás, sou o único líder da história que não critica o ex-prefeito. Eu nunca vi um líder de um governo criticar. Eu nunca vou criticar o ex-prefeito. Nunca. Nunca citei um A do ex-prefeito Gustavo Fruit. Jamais citei um A do ex-prefeito. Jamais. Jamais. Agora, é nítido que essa gestão, é nítido que a interlocução, é nítido que o governo caminha melhor. É nítido. Ninguém precisa dizer. Tem asfalto na cidade, estão tentando recuperar a cidade, coisa que por
membros incompetentes da antiga gestão, não se conseguiu fazer. É simples. Era muita teoria e pouca prática. Essa é a verdade. Nós estamos discutindo aqui um problema de 30 milhões de reais numa operação de crédito que a Fomento está pedindo. Ninguém está fazendo aqui debate político nem ideológico. Nós vamos votar esse projeto com toda a tranquilidade, com toda a transparência. Está aqui, inclusive, a carta da Fomento. Agora, eu acho muito estranho o Braga Cortes, que transitou em todos os governos do mundo, vem falar disso aqui também. Então, eu acho que é um pouco também de... Aliás, ele que esteve no PSD, no PMDB, no PFL, em todos os partidos do mundo. Então, Felipe, em que pese eu gostar muito de Vossa Excelência, acho que o teu discurso nessa vez não cabe de coração, tem uma relação também de amizade com Vossa Excelência, mas não dá simplesmente para ouvir aqui algumas coisas que nós estamos escutando. Nem vamos citar o Tribunal de Contas, Julieta, aqui, porque isso já... Mas eu quero aqui fazer essa reflexão, porque eu senti sua falta, Felipe, na gestão do Gustavo. Como senti? Podia ter ajudado mais, podia ter contribuído mais com a gestão. Infelizmente, eu não sei acabaram... se a Vossa Excelência me daria uma parte. Claro, claro, com todo prazer. Sobre a discussão do projeto, se não deixa para explicações pessoais. Senhores, não sei se o vereador Euler está ofendido com alguma frase que eu falei. Não sei se Vossa Excelência na hora oportuna... Vereador Pia. Não, seria bacana também o vereador Euler citar o artigo para me interromper, porque não sei qual o artigo que ele está falando, que eu estou debatendo o projeto como o companheiro de partido dele debateu. E talvez a verdade que eu fale para Vossa Excelência, às vezes tumultua o ambiente, porque Vossa Excelência não gosta de ouvir a verdade. Então vamos falar aqui, vamos falar a verdade aqui nesse parlamento aqui. Nós temos sim, hoje, uma gestão eficiente. Não está se dizendo da antiga gestão. Eu sou o único líder que nunca falei um A da antiga gestão. Um A, nada, nenhuma vírgula, nenhuma crítica. Agora é muito fácil fazer esse tipo de discurso que o vereador Felipe, meu amigo, fez aqui. Então nós vamos votar esse empréstimo de 30 milhões, são 47 quilômetros que vão ser asfaltados, e eu acho que isso sim é positivo para a cidade de Curitiba, sem entrar no mérito do passado, do presente e do futuro, porque eu fui um dos que contribuí sim, e tentei lutar pela gestão anterior, fiz isso, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer aqui, porque eu falo a verdade, eu não tenho rabo preso, não minto, falo aqui de peito aberto. Aqui nós apoiamos sim a gestão anterior, tentamos fazer um bom trabalho e não conseguimos, tanto não conseguimos que a população reprovou, ficamos em terceiro, quem ganhou, está lá, prefeito Rafael Greco é o prefeito de Curitiba, está fazendo sim uma bela gestão, está tentando buscar recurso no governo do estado, está tentando buscar recurso federal. Aliás, um grande equívoco foi a gestão do PT, que se dizia amiga da gestão, da antiga gestão, não contribuiu em nada com Curitiba, deixaram perder 1 bilhão no metrô, que depois virou 2, que depois virou 3, e não conseguiram capitalizar nada para a cidade de Curitiba. Essa é a verdade, incompetência administrativa de companheirismo. O PT não ajudou também o prefeito Gustavo Fruit, que muitas vezes pedia ajuda do PT. Então, na realidade, eu quero deixar claro aqui que nós vamos votar esse projeto parabenizando a gestão atual, que tem recuperado asfalto através do Eduardo Pimentel, Secretaria de Obras, fizeram mais asfalto agora do que em 4 anos da gestão anterior. Eu acho que isso tem que ser recuperado, enxugamento da máquina, enxugamento da folha, estão tentando resgatar a cidade, que a cidade tem esses defeitos, alguns problemas que são nítidos, entende? Então, eu acho que fica muito ruim a oposição agora tentar adotar... Eu vou dar a Vossa Excelência. Sabe, eu senti falta disso, meu Deus do céu. Eu lembro de eu tentando lá conversar, tentando articular, para que houvesse essa união, esse entendimento, inclusive com os antigos secretários, e nós não tínhamos essa compreensão que nós temos hoje. Hoje os secretários do prefeito Greco atendem, tentam resolver, tentam buscar argumentações, contra-argumentações, e tentam resolver. Então, isso tem que ser, deixar registrado, meu querido professor Euler,
que ainda está pegando todo esse jeito da Câmara, já é um brilhante vereador. Hélio, por gentileza, uma parte da Vossa Excelência. Sabino Piccolo, aliás. Obrigado. Eu agradeço pela parte, Sua Excelência vereador Pier Paulo, e dizer, Pier, que essa matéria não merece muita discussão. Essa é uma matéria clara, uma matéria que o povo aplaude. Eu aproveitei muito bem em 2002, quando o Cássio tinha o Plano 1000, e fazer asfalto é um ganha-ganha. Todo mundo ganha. Eu estou no 6º mandato, Pierre, graças ao trabalho que a gente fez, levando obras, principalmente de pavimentação, nas comunidades que mais precisa. Então, essa é uma matéria que não tem o que discutir. É uma coisa boa para a cidade, todos os prefeitos, todos os governadores fazem empréstimo. O pior de tudo, Pierre, eu falava na tua falta aqui, é o administrador que não tenta, que não inova, que não se reinventa, que não faz. Falava aqui na ocasião, o ilustre professor Euler, que nós não temos o direito de errar. Não temos o direito de errar. Agora, é melhor tentar, mesmo errando, do que mais tarde se arrepender de não ter tentado. Então, isso, o ex-prefeito Gustavo Frutti sofreu uma derrota na carne por não ter tentado, a equipe muito ruim, e nós que apoiamos o Rafael Greca, vamos apoiar, vamos tentar, vamos fazer, porque é isso que a sociedade espera de nós, é isso que Curitiba espera de nós, vereadores. Então, essa matéria é uma matéria boa, a oposição acho que está discutindo pelo mérito de discutir, mas não tem o que discutir. Isso é uma coisa muito importante para a sociedade. Parabéns aí, parabéns ao prefeito, e vamos mostrar por que estamos aí. Obrigado. Vereador Hélio Verbinski. Vereador Pires, só para me ater um pouco ao tema, eu sei que essa discussão política é importante, mas eu vejo aqui todos preocupados aí com o bem da cidade. Nós, se formos discutir cada prefeito que passou dos seus acertos e erros, muitos tinham grande aprovação durante muito tempo, alguns não se reelegeram, e a política é cíclica. Você faz composições numa eleição que valem para a eleição anterior, não para a eleição futura. Então, cada um aqui tem toda a sua liberdade de apoiar quem achar que deva apoiar, a democracia se faz assim. Agora, eu apoio firmemente as decisões que o prefeito Rafael Greca tem mandado a essa casa, porque temos responsabilidade, inclusive com emenda, né? No final de outubro, nós temos uma grande responsabilidade aí, que é a data base, e eu faço um apelo em nome de todo esse plenário aqui, à Prefeitura de Curitiba, porque eu sei que os funcionários estão na expectativa. Apesar de tudo o que aconteceu ter dado um certo desgaste, hoje eu vejo que a cidade começa a se recuperar, e o prefeito tinha razão. Mas eu só espero que ele não deixe essa Câmara numa situação difícil, não cumprindo o que nós assinamos e determinamos aqui, que seja essa data base. Então, eu deixo esse apelo ao líder e à Prefeitura de Curitiba, que eu acho que ele vai fazer com toda a responsabilidade que tem. Vereador Rogério Campos. Mais 15, senhor presidente. Petrocello, seguinte, Concedido, pegando o gancho da fala do experiente vereador Sabino Piccolo, ele falou que obras eram levadas principalmente para os lugares que mais precisavam. Eu quero dar uma bisbilhotada mais a profundo nesse projeto, como é que está a região sul de Curitiba, hein? Estamos votando, estamos ajudando, mas o bairro lá precisa, hein? Não é só Centrão, não é só... entendeu? Então nós precisamos mais da região sul lá, que está bastante carente. Se o senhor quiser dar uma volta comigo no barro lá, o senhor vai ver que está feio o negócio lá, vereador. Obrigado, vereador Rogério. Alguém mais com a parte? Ninguém mais? Felipe Braga Cortes. Só, primeiramente, Piro, a discussão é isso. Eu estou muito tranquilo, a questão da amizade, você pode esquecer. Pode esquecer que eu digo, não tem problema. Pode esquecer. Não, é assim, ó, eu quis trazer, realmente, a gente usa um pouco, às vezes, da emoção, porque tem anos aí de trabalho e, sei lá, são coisas que a gente tem que, acho que, às vezes, desabafar. Não sou dono da razão, não quero dizer que eu sou o certo, nenhum aqui acho que é dono da razão. Mas o ponto específico da questão do Tribunal de Contas,
e vou acabar aqui já. Você veja, 28/6 a 30/9, 3 meses em 2013. 1 mês em 2013 de volta no mês 11. Mês 12, teve 1 mês de volta. Então, teve espaço no Tribunal de Contas, principalmente em 2013 e 2014. Mas, volto a dizer, vamos olhar para frente. Então, eu acho que a gente, como vereador, nós todos aqui, temos que estar olhando essa questão das promessas, do que é feito no entendimento da cidade, principalmente nessa questão que vem de longa data, a questão de recursos do governo do Estado para a Prefeitura. Esses recursos são fundamentais e sempre foram. Tomara que venha quanto mais, melhor. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Importante essa discussão, sempre muito saudável, lembrando sempre que os diferentes, é necessário que os diferentes sempre se respeitem dentro desse debate aqui dentro, ideológico, que é fundamental para a nossa cidade. Vereador Gora, na sequência, vereador Jairo. Obrigado, vereador Pier. Bom, eu acho assim, como foi falado pela vereadora Josete, pelo próprio vereador Felipe, é um projeto que vai ter o nosso apoio. Nós vamos votar, é óbvio, todo mundo quer ver a prefeitura com recursos. No entanto, se Vossa Excelência me permite a crítica, eu acho importante também a base saber entender que a oposição está fazendo o seu papel de fiscalizar, de criticar. E eu pediria, eu já falei abertamente, publicamente, eu fui cargo comissionado na gestão Gustavo Fruit, não escondi isso em nenhum momento, que Vossa Excelência não precisa repetir isso como forma de me denegrir quando fala na tribuna, porque eu trabalhei na CETRAN em 2015 e 2016, com muito orgulho, com muita honra, eu pude ver de perto o trabalho do Executivo, as dificuldades que acontecem, vi de perto, de dentro do Executivo, as falhas de gestão que estavam acontecendo, mas faço aqui um desagravo também, a própria Ana Jaime, que está aqui presente, competentíssima, estava trabalhando na gestão também com todo um outro quadro de extrema qualificação, que também fez o melhor que pôde para a nossa cidade. Então, o vereador Sabino falou que a gente não precisaria estar discutindo essas nuances todas políticas, porém, o tema surgiu, né? Então, acho que isso faz parte também, é saudável. Então, se Vossa Excelência só me permite este contraponto, eu acho que a gente está buscando um papel de qualificação do debate, achar críticas, achar pontos que precisam sim do debate. Então, se não houver essa oposição, a gente não precisa, se for só a base aprovando o que o prefeito manda. Então, faço aqui esse pedido para que a gente possa ter uma relação mais respeitosa. Só fazer um contraponto a Vossa Excelência. A base não aprova tudo que o prefeito manda. A base estuda os projetos antes do prefeito mandar e mantém uma relação de diálogo com o prefeito. É uma base qualificada, uma das melhores da história, professora Josete, uma base de vereadores honrados. Tem muita gente aqui que faz um debate aprofundado dos temas. São vereadores que na cidade de Curitiba são respeitados por onde passam, e são vereadores com toda a credibilidade para poder debater esse projeto. O que quis dizer a Vossa Excelência não foi desqualificar o seu cargo em comissão, e muito menos, até porque eu durante 8 anos trabalhei também na Assembleia e nunca tive vergonha, mas é que Vossa Excelência, às vezes do jeito que fala, esquece muitas vezes, dá uma impressão de que esquece o passado, e sei que Vossa Excelência foi muito ajudado na legislatura, na gestão anterior. Vossa Excelência tinha muitas pessoas que gostavam de Vossa Excelência, que inclusive levaram a esse lugar que Vossa Excelência hoje está sentado. Tenho certeza que a sua pauta da bicicleta ajudou, e uma pauta importante para a cidade de mobilidade, o levou a estar sentado aí. O problema é, quando Vossa Excelência me interrompe, como fez o vereador Euler, sem citar o artigo, por exemplo, isso cria em mim um certo, desperta em mim uma certa, assim, uma luzinha aqui dentro, daí faz com que eu lembre de algumas coisas que às vezes eu tenha que falar. Então, se às vezes der uma provocada, vai ouvir o contraponto e vai ser assim até o final. E quero parabenizar a base pelo apoio. Vereador Rogério, vamos até o Tatuquara verificar as suas obras. Tinha alguém mais com a parte do vereador Jairo Marcelino para encerrar. Obrigado, vereador Pier. Posso dizer de que esse regime de urgência é um dos poucos que vieram corretamente, até porque sabemos da expiração do prazo para apresentação dos documentos, para que seja feito
uma tramitação dentro da lei, conforme exige o Tribunal de Contas. Mas também quero aproveitar para parabenizar a Fomento do Paraná, que nos últimos 2 anos financiou 2.000 táxis em Curitiba para que os taxistas tivessem os táxis novos, como todos podem ver aqui na cidade. Era isso aí, nobre vereador. Eu agradeço Professor, também, hein? agradecendo a presença da Ana Jaime, que está aqui, uma brilhante técnica. Agradecer a todos vocês, pedindo então o voto favorável ao projeto. Muito bom dia a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Bruno Abrimão. Portanto, em processo de votação. Encerrada a discussão e votação, vereadores, registrem seus votos. Estamos votando o projeto número 1 da pauta. Em votação, vereadores, registrem seus votos. Presidente, para informe a casa, por favor. Com a palavra, vereador Felipe. Eu estou indo na Assembleia Legislativa, que tem uma homenagem lá do deputado Ratinho Júnior, e nele prevô, para a Guarda Municipal. Perfeito. Então eu peço licença, depois eu... Obrigado. Perfeito, vereador. Fica aqui o registro, acho que todos os vereadores receberam um convite. A Assembleia está fazendo homenagem à nossa gloriosa Guarda Municipal. Os vereadores, acabando a sessão, se quiserem se deslocarem para a Assembleia Legislativa, eu acredito que cheguem a tempo ainda. Encerrada a votação. (34 vereadores votaram com a expressão sim). Portanto, o projeto aprovado em primeiro turno